Não foi fácil formar a minha carteira de clientes, porque eu também não sabia como, mas com o tempo eu fui simplificando as coisas e aprendendo a trabalhar como personal fighter. Neste vídeo eu quero te mostrar a história de 4 professores e você vai ver que cada um teve uma oportunidade diferente, cada um começou de uma maneira diferente. Você já percebeu que em todo lugar, hoje em dia, a gente encontra alguém puxando uma manopla, fazendo um treino de boxe, kickboxing ao ar livre? Fica ligado porque essa é uma tendência. Meu nome é Douglas Silva, trabalho com aulas particulares, aulas em grupos aqui em Miami e neste vídeo eu vou falar para você sobre o que é o serviço de personal fight. Eu gostaria de conhecer, você pode falar, apresentar um pouquinho sobre como e onde você começou a dar aula em grupo, aula em personal. Olha, o cara que mais me incentivou a dar aula de personal, o nome dele é Efton Vitar. Ele é o head coach de conditioning da American Top Team. Ele foi meu treinador. Ele, na verdade, ele tinha um aluno, o Cris, voltou pro Brasil. E ele falou: Rafael, o Cris tá querendo fazer Muay Thai, cara. Eu sei que você treina direto e, pô, você não quer dar aula pra ele? Eu tinha acabado de voltar para a NET, tinha passado um período de 2 anos no Brasil. E aí eu peguei o Cris, aí do Cris veio a esposa dele, a Érica, os filhos, os pais, foi todo mundo. Aí começou a render, né? Eu não gostava muito no começo dessa ideia de dar aula e não de ser lutador. Eu queria ser o lutador, eu queria ser o centro das atenções. Na faixa azul, após o título mundial, já começou a dar aula personal. O que é o serviço de personal fight? É simplesmente pegar uma manopla, sair puxando soco, chute? Não, não é, porque o personal fight ele pode trabalhar também em outros esportes. Judô, jiu-jitsu, karatê, boxe. Você pode utilizar a arte marcial raiz ou pode fazer também o serviço Nutella. Você pode oferecer o seu serviço para os dois públicos, tanto a pessoa que quer ser um atleta profissional e vai precisar que o seu programa de treino seja montado especificamente para o objetivo dela. Você vai encontrar pessoas que querem apenas ter uma companhia e um treino para poder dar uma suada e melhorar a qualidade de vida, melhorar o psicológico dela. Você vai encontrar famílias que buscam pelo seu serviço, pela sua ajuda, para melhorar a qualidade de vida do filho, a disciplina, o respeito pelo próximo. Você vai encontrar diversos públicos. O serviço de personal fight é você conseguir adaptar as artes marciais para a vida daquela pessoa, seja profissionalmente ou não. Aulas particulares sempre existiram, mas antigamente era mais específico para atletas de competição, que precisavam de um coach montando um programa de treino e fazendo todo o acompanhamento do treinamento dele até a competição. Hoje em dia, a história mudou. Prestar o serviço de personal fight, para mim, é muito bom. Traz grandes oportunidades, você consegue aumentar o seu network. E eu lembro até mesmo do meu primeiro cliente. O nome dele é Bernardo Príncipe. Quando eu trabalhava na Brazilian Top Team, eu era instrutor da academia, eu era instrutor do mestre Paulo Nicolai. Passei um período de 6 meses treinando com as lendas do esporte. Assim que eu cheguei, começou a bombar de personal fight para mim. Eu lembro exatamente quem foi meu primeiro cliente. Filho do tenente-coronel, comandante do BOP. Então, para mim, foi inesquecível poder dividir meu tempo com ele, mostrando o que eu aprendi lá na Tailândia. Por causa das artes marciais, eu fui conhecer a galera que eu mais queria conhecer naquele momento. Eu lembro que eu ficava assistindo o filme Tropa de Elite, então eu adorava, eu queria ser um policial do BOP. E por causa das artes marciais, eu estava ali dentro. Eu criei um vínculo com eles, que para mim foi uma oportunidade muito boa de poder vivenciar. Além do Bernardo, eu possuo muitos outros clientes que se tornaram amigos, que se tornaram bem próximos de mim. Não só dele eu consigo me lembrar, eu lembro de muitas pessoas, eu formei muitas amizades e por causa das artes marciais, hoje em dia eu estou aqui nos Estados Unidos. Neste vídeo eu quero te mostrar a história de 4 professores. Cada um teve uma oportunidade diferente, cada um começou da sua maneira, mas eles começaram. Acompanha aí. Então, Sensei,
Quando que você começou a dar aulas em grupo e aula em personal? Comecei a dar aula em grupo quando eu peguei a faixa azul, como uma maneira de trabalhar por necessidade. Logo consegui ganhar um título mundial e a galera aumentou, cresceu a galera. Então, na faixa azul, após o título mundial, já começou a dar aula personal. Meu treino basa em muito condicionamento físico, aspecto técnico, dieta, nutrição, mas bastante condicionamento físico, weightlifting, powerlifting, para conseguir pegar explosividade, resistência cardiovascular, cardiopulmonar. Galera achavam que eu treinava bodybuilding. O focus consistia em estar em sua versão máxima física para poder Atropelar. persistir nas competições. Tempo passou, aulas cresceram e eu continuei competindo, pegando total de 3 títulos mundiais no Jiu-Jitsu e outros 4 títulos mundiais no NAGA, North American Grappling Association. Comecei a viajar, fui contratado por uma companhia na Arábia Saudita e tive um pouquinho mais de exposição. Eu sempre tive muito problema com lesão desde o começo, desde quando eu comecei a treinar. O meu mestre sempre me incentivou a dar aula, porque sempre que eu me machucava, ele tinha problema com as pessoas que se machucavam e nunca mais voltavam. Ele falava, pô, vem aqui, me ajuda a segurar um aparador, vai me ajudando com as aulas. E rapidamente eu entendi que eu gostava de dar aula. Foi difícil de entender porque eu não gostava muito no começo dessa ideia de dar aula e não de ser o lutador. Eu queria ser o lutador, eu que queria ser o centro das atenções, mas ele sempre tentou me mostrar que talvez eu fosse muito melhor como treinador do que eu talvez fosse ser como lutador. Comecei aos 17 anos com aulas em grupo. Bacana. Os personagens vieram depois, na sequência, eu não sei a partir de quando, mas eu dei bastante aula em grupo antes de começar com os personagens. E aqui em Miami, há quanto tempo que você trabalha nesse mercado? Eu fiz outras coisas por sobrevivência. Quando eu cheguei, eu não tinha um número suficiente de alunos para viver só de dar aula, mas o meu primeiro aluno de personal que eu tenho até hoje começou a treinar comigo na minha 3ª semana em Miami. Então, há 3 semanas aqui eu já consegui o meu primeiro aluno e foi só aquela sementinha que você planta e foi crescendo, e então eu sempre dei aula desde que eu cheguei aqui. Rafael, para dar aula personal, como que foi o início? Como que você conseguiu seus primeiros alunos? Olha, o cara que mais me incentivou a dar aula de personal, o nome dele é Efton Vitar. Ele é o head coach de conditioning da American Top Team. Ele foi meu treinador. Ele, na verdade, ele tinha um aluno, o Cris, voltou pro Brasil, e ele falou, Rafael, o Cris tá querendo fazer o Muay Thai, cara. Eu sei que você treina direto e, pô, você não quer dar aula pra ele? Eu tinha acabado de voltar pra Met, tinha passado um período de 2 anos no Brasil, e aí eu peguei o Cris, aí do Cris veio a esposa dele, a Érica, os filhos, os pais, foi todo mundo. Aí começou a render, né? Um indicando o Um outro. indicando o outro, fazer um trabalho bem feito que não tem erro. Primeiramente, a gente vai falar sobre a sua história. Eu gostaria de conhecer, você pode falar
apresentar um pouquinho sobre como e onde você começou a dar aula em grupo, aula em personal. Cara, eu comecei em Brasília mesmo, né? Quando eu comecei a fazer estágio na academia da minha família. Então, fazia estágio, eram 4, 5 horas trabalhando todos os dias, ganhando muito pouco, né? Porque estagiário ganha pouco. Mas para mim foi a maior herança que eu tive da minha profissão. Eu me formei e depois que eu me formei, que eu tive a minha graduação, eu pude ampliar meus horizontes, né? E aí eu pude ter minha academia, né, poder dar aula de jiu-jitsu, e aí eu pude criar turmas de aulas personalizadas, né? Porque quando você é estagiário, você fica limitado, né? É mais para a questão de ganhar experiência. Depois que eu passei do ponto de ser estagiário e fui um professor formado, né? Depois de ter feito minha universidade, então eu comecei a colocar tudo que eu tinha de projetos, né, em prática. Então foi quando eu comecei na prática realmente ter a experiência com aulas personalizadas, comecei a dar aula de jiu-jitsu, abri minha academia, comecei a dar aula de boxe, comecei a dar aula de muay thai. Então eu pensei toda a minha experiência como lutador profissional, toda a minha experiência adquirida como estagiário na área de musculação, de área de treinamento funcional, de preparação física, e comecei a colocar em prática nesse molde dessas aulas personalizadas, né? Então, aulas de artes marciais foi quando você abriu a sua academia que você começou a dar aula, ou você já teve outras oportunidades antes? Tive outras oportunidades, mas muito esporádicas, vamos dizer assim. Eu dava aula numa academia em Brasília, uma academia muito pequena, que veio de uma oportunidade de um amigo meu na época, mas eu dava aula lá 2 vezes na semana só. E era uma aula por dia, 2 vezes na semana. Então, assim, aprendi bastante, mas em comparação, a mudança que teve depois que eu me formei foi uma coisa completamente diferente. Eu me formei, abri minha academia e aí sim foi que eu posso dizer que eu entrei para o mercado de trabalho.